Abrindo espaço para mais entrevista, vamos conversar com a Jamila Ferrari. Ela é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher. Vamos conversar um pouquinho sobre a violência doméstica em tempos de pandemia do novo coronavírus. Lilian. Sim, Daniel. Bom dia, doutora Jamile. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp e obrigada por estar dando essa entrevista. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante. Doutora Jamile, desde o início do isolamento social, teve dados da Polícia Militar que teve um aumento de 44,9% de violência contra a mulher. Depois que passou dessa etapa, já faz 2 semanas que o comércio está começando a voltar, de maneira gradativa, esses dados caíram ou eles continuam aumentando? Então, eu sempre, quando perguntado, eu sempre gosto de fazer um paralelo, né? O que nós vemos dentro da Polícia Civil? Porque você citou os dados da Polícia Militar. Eu acredito que sejam os dados referentes às chamadas, né? Quando a pessoa aciona 190 e pede ajuda da Polícia Militar imediatamente. Em compensação, até de uma forma curiosa, os nossos registros de boletim de ocorrência relacionados à violência doméstica, lesão corporal, ameaça, calúnia, qualquer outro tipo de crime, eles caíram durante a pandemia. Nós tivemos uma queda nos registros de violência doméstica em torno de 30% a 33%, dependendo do mês, desde quando começou o decreto da pandemia no dia 25 de março. Isso significa o quê? Significa que nos nossos estudos, nós temos uma dúvida, né? Diminuiu realmente ou, pior, nós estamos diante de subnotificações? Eu acredito que, por conta do isolamento social e do que nós estamos vendo tanto no Brasil quanto no mundo, provavelmente essas mulheres não conseguem sair de casa para registrar esses boletins de ocorrência, e aí há essa queda, o que a gente chama de subnotificação das ocorrências. E diante desse desafio de conseguir identificar justamente se essa informação é distorcida por conta de uma eventual subnotificação, doutora, eu te pergunto, me parece fundamental esse trabalho que é desenvolvido em ter delegacias especializadas no atendimento às mulheres, porque se não houvesse, talvez a subnotificação seria, inclusive, esse desafio estaria posto e a situação seria muito mais grave, né? Com certeza, você está certíssimo. E outra coisa, diante justamente dessa possível subnotificação, nós, a Polícia Civil, o nosso delegado-geral, Dr. Rui Fontes, ele determinou que as mulheres, que nós criássemos a delegacia de polícia eletrônica para as ocorrências específicas de violência doméstica contra a mulher, justamente para a gente dar a essa mulher uma outra ferramenta, ou seja, ela pode sair de casa, se ela conseguir, né, claro, sai de casa, ela vai até uma DDM que está aberta, todas as nossas delegacias estão abertas e funcionando normalmente, como antes da pandemia, ou ela pode registrar os fatos via eletrônica, via delegacia eletrônica, e aí do seu smartphone, do seu tablet ou de um computador desktop. Doutora Jamile, antes eu queria só que a senhora falasse agora pra gente, como quantas delegacias de mulheres hoje existe no estado de São Paulo e se esse número ela consegue suprir essa necessidade da procura da mulher, ou a senhora acha que ainda precisamos de mais instalações de delegacias de mulheres? Hoje no estado a gente tem 134 delegacias de mulher espalhadas por todo o estado. Eu não sei se as pessoas conseguem ver, mas atrás de mim eu tenho um mapa do estado e todos esses pintadinhos de lilás são cidades que têm delegacia de defesa da mulher. Por óbvio, nós achamos, né, que não é suficiente esse número, que, claro, que se possível, né, principalmente nas cidades com maior número de população, seria sempre viável ter uma delegacia de defesa da mulher nessas cidades. Mas nós também sabemos, e eu não sei se o público sabe, mas nós temos uma delegacia de polícia em todos os municípios do estado. Então, mesmo não havendo a DDM na sua cidade, vai ter uma delegacia de polícia,
porque os 645 municípios têm uma delegacia de polícia. E essa mulher, ela pode ir a qualquer delegacia para registrar. Então, se na sua cidade não tem uma DDM, você pode ir a qualquer delegacia de polícia para registrar os fatos. Os nossos policiais, eles são preparados, eles são capacitados na academia de polícia para atender e bem atender essas vítimas, independentemente de ser DDM ou delegacia de bairro, né, que a gente chama delegacia territorial. E melhor, né, desde quando o governador Dória assumiu o governo do estado, ele determinou que algumas delegacias de polícia, algumas DDMs, passassem a funcionar 24 horas. Isso foi um grande avanço no atendimento às vítimas de violência doméstica. Então, hoje no estado, nós temos 10 DDMs 24 horas e a promessa de governo é que até o final do mandato sejam 40 delegacias funcionando 24 horas. Legal, nós estamos conversando com a doutora Jamila Ferrari, ela é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora, eu acho que é importante a gente prestar serviço para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, e eu te pergunto, que tipo de serviço é oferecido, é disponibilizado nessas delegacias de defesa da mulher? O que diferencia essa instalação de uma delegacia convencional? E aí eu emendo, qual é a diferença no atendimento nessas DDMs? Então, as nossas delegacias de defesa da mulher, elas tendem a ser mais acolhedoras, justamente porque a gente sabe que essa mulher que procura a DDM, ela, além de ter sido vítima de uma agressão ou de uma ameaça, do que é que seja, ela está com... são muitos outros problemas que a acompanham. Não é simplesmente o crime, mas normalmente quem agrediu foi o marido, o namorado ou o pai. Então, a gente sabe que essa vítima é uma vítima que precisa de uma série de proteção, de uma série de ajuda, não só única e exclusivamente o boletim de ocorrência. Então, as nossas DDMs, normalmente, elas são equipadas com brinquedoteca, porque muitas vezes essas mulheres vão até a DDM com os seus filhos, precisam relatar um crime e as crianças não precisam ouvir, né, mais um relato. Então, essas crianças podem ficar nas brinquedotecas. Todas elas são equipadas com aparato com uma sala lilás, né, que a gente chama, que seria uma sala com uma forma mais acolhedora de receber essa mulher. A gente fala que ela é lilás porque literalmente ela é pintada de lilás e ela não tem assim uma cara de delegacia. Eu não sei se eu me fiz entender, mas ela é de uma forma mais acolhedora, essa mulher se sente mais tranquila em relatar o que aconteceu com ela. E nós temos, claro, acessibilidade, trocadores nos banheiros, justamente porque essas mulheres normalmente vão com seus filhos, e principalmente as DDMs, muitas delas no estado, elas possuem convênios com as prefeituras no sentido de ter uma assistente social, uma psicóloga dentro da DDM, justamente porque esse atendimento é multifacetário, além do boletim de ocorrência, além da parte criminal, essa mulher também poderá receber um atendimento assistencial, psicológico, que é muito importante para ajudá-la a quebrar o ciclo da violência. Legal. Agora, gostaria de emendar uma pergunta que eu acho fundamental a gente martelar nessa questão, que é a questão do boletim de ocorrência. O quão importante é relatar um problema que acontece dentro de quatro paredes em uma casa, sobretudo quando falamos de violência doméstica, doutora? É importantíssimo. Primeiro, porque essa mulher, ao fazer o boletim de ocorrência, é dado a ela... a polícia, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público fica ciente de que ela está sendo vítima de uma violência e que, por isso, ela precisa de proteção estatal. Então, essa mulher, a partir do momento que ela registra o boletim de ocorrência, ela pode pedir uma medida protetiva que, sendo deferida, permite a ela uma série de ferramentas, por exemplo, como o SOS Mulher, que é um aplicativo também do governo do estado, que funciona como um botão do pânico. Ela também é encaminhada a todas as redes de serviços, no sentido de ajudá-la a superar o trauma. Então, como eu disse, apoio psicossocial, muitas vezes de empoderamento, no sentido dela conseguir uma liberdade econômica. Ela é encaminhada ao serviço médico, que é também de muita importância, já que muitas delas ficam com cicatrizes e lesões muito graves e precisam desse atendimento médico especializado.
E muitas vezes, o que a gente sempre fala, né? O feminicídio, especificamente com relação ao feminicídio, ele é um crime evitável. Por que a gente fala isso? Porque nós sabemos, o ano passado, dos 184 casos de feminicídios que aconteceram no estado, apenas 2% dessas mulheres tinham boletim de ocorrência anterior. Ou seja, essa mulher foi vivendo uma violência que foi aumentando em graduação, vamos dizer assim, né, da gravidade dessa violência, que culminou com a morte dela. Se essa mulher tivesse feito o boletim de ocorrência antes, já no primeiro sinal de violência, com certeza ela teria ferramentas para se livrar dessa agressão, para se livrar desse relacionamento tóxico, e com certeza ela não teria morrido. Doutora, com a abertura das delegacias de mulheres, vocês já têm um estudo, uma estatística que a cifra negra do Estado ela começou a cair? Porque, como a senhora mesmo disse, né? A mulher, quando ela é agredida, ela vive uma coação muito grande, um medo. Para ela ir numa delegacia normal é diferente dela ser amparada por uma delegacia de proteção à mulher, né? Você acha que com a instalação das delegacias de mulheres, a cifra negra em relação dos crimes de violência contra a mulher chegou a cair? Com certeza. Inclusive, é uma pauta, né? E a criação da primeira DDM lá em 1985 era uma pauta de grupos feministas, justamente de grupos de proteção à mulher, especificamente, né? Justamente por conta da cifra negra. Justamente porque a gente sabia que essas mulheres estavam sendo vítimas, mas por algum motivo, por vergonha, por medo, por N motivos, elas não conseguiam ir até uma delegacia, vamos dizer assim, territorial ou que não fosse especializada. Então, a criação da DDM e a expansão dela, da delegacia, né, no Estado, bem como passar, especificamente, né, mais recentemente, essas DDMs passando a funcionar 24 horas, elas realmente aumentam, talvez, a sensação dessa mulher de que tem alguém ali para protegê-la, e ela tem mais coragem, vai até a delegacia e registra os fatos e, com certeza, recebe aquela resposta necessária para a proteção dela, para ela romper o ciclo de violência e para ela ter uma medida protetiva e tudo mais. Então, com certeza, as DDMs talvez tenham sido uma das maiores práticas públicas no combate a esse crime horrendo e que fez com que as mulheres passassem a ter voz e a ter mais oportunidade de pedir ajuda. Doutora Jamila, certamente vocês analisam os dados, os números e as tabulações que são feitas para nortear o trabalho que é desenvolvido pela polícia. Mas eu também gostaria de saber, de acordo com esses levantamentos que vocês analisam, além das mulheres, quem acaba sendo vítima de violência doméstica também? São as crianças? Conta um pouquinho dessa realidade, ou até mesmo os idosos. Explica para a gente. Sim, com certeza. É claro que quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre pensa na mulher, né? Na mulher no sentido esposa, namorada, amante, a mulher como relacionada com um homem marido, um homem esposo. Companheiro. Mas não. Né? Oi? É companheiro, né? Enfim. Né? Companheiro, enfim. Mas não, na verdade, a gente verifica, quando a gente analisa esses boletins de ocorrência, que as crianças e as adolescentes são vítimas de violência doméstica de muitas formas, assim, tanto na parte física, né, na lesão em si, mas também outros tipos de violência, como a moral, a psicológica. E hoje, até com um olhar mais sensível, que a polícia também tem que desenvolver, nós verificamos que as idosas, especificamente, são vítimas de violência de forma absurda, né, de forma até um pouco chocante para a gente. E, normalmente, elas não são vítimas de seus companheiros, mas elas são vítimas de seus próprios filhos. Então, é algo mais grave ainda, porque essas mulheres não conseguem, elas ficam sempre com aquela sensação dúbia de é meu filho, eu o amo, ele vai melhorar, mas ele está me agredindo, ele está me ameaçando, ele está pegando o meu dinheiro, no caso principalmente das aposentadorias. Então é uma situação muito complicada e que é mais difícil ainda da gente conscientizar essas senhoras, né, essas idosas, no sentido de conseguir romper o ciclo da violência e
e tentar aí, de alguma forma, viver em paz. Essa semana o Senado Federal, né, ele aprovou um projeto de lei na qual os síndicos nos condomínios, agora ele é obrigado a denunciar se ele tem o conhecimento de violência. A senhora já chegou a ler alguma coisa a respeito desse projeto? Sim, na verdade, mais do que, claro que quando se torna lei, né, se torna algo imposto pelo Estado, a gente já fica mais contente porque a gente percebe que o Estado está de olho também e sabe da importância que é proteger essas mulheres, essas crianças, essas idosas. Mas a gente sempre fez, principalmente aqui em São Paulo, a gente sempre fez campanhas nesse sentido, né? Que muitas vezes aquele péssimo ditado de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ele já está defasado, ele não pode ser citado nem usado como algo corriqueiro. Ao contrário, para a gente impedir, para a gente proteger, para a gente ajudar essas mulheres, idosas e crianças, nós precisamos da sociedade como um todo, sejam síndicos, sejam vizinhos, sejam parentes, sejam amigos, nós precisamos sim da sociedade, porque só assim a gente fica sabendo, até porque, como foi dito, esse crime acontece entre quatro paredes. Normalmente na calada da noite ou em momentos em que a polícia não tem como entrar na casa dessa pessoa. Então, se alguém não ajudar a denunciar, se a sociedade não se juntar e verificar que isso é algo que importa a todos, nós teríamos muito mais dificuldades em proteger essas pessoas. Esse projeto, né, já foi aprovado e caso ocorra dentro de um condomínio a violência, onde todos saibam, mas ninguém tem atitude de levar o conhecimento, né, da autoridade competente, no caso a Polícia Civil, o síndico, ele responde por omissão de socorro? Como eu disse, assim, a gente precisa sempre analisar qual foi a situação e o que aconteceu no caso concreto. Mas o que é importante a gente falar é que, especificamente, né, essa pessoa tem que denunciar, afinal de contas, ele, não necessariamente, acho que é importante também falar que ele precisa se identificar. Ele pode denunciar sem se identificar. E aí a gente não pode alegar omissão de socorro se ele denunciou, mas não se identificou. Sem dúvida alguma. É importante essa fala da doutora Jamila, que é fundamental a participação da população para que nós consigamos vencer esse desafio, que é eliminar com a violência doméstica. Cabe a você que nos acompanha também participar disso. Se você identifica uma situação de violência doméstica no seu condomínio, na sua vizinhança, você tem condição, meios e ferramentas para denunciar. Então, você pode denunciar e não precisa se identificar. É fundamental, né, doutora, que as pessoas saibam que elas fazem parte também da sociedade e elas precisam se movimentar para acabar com isso, né? Exatamente. Até porque muitas vezes a gente acha que nunca vai acontecer, né, com a gente. Então a gente esquece que nós vivemos em sociedade. Sim, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós sempre precisamos ter consciência de que, como sociedade, como população, como comunidade, a gente precisa tomar a frente desse combate, dessa prevenção à violência, porque atinge a todos. Ele não atinge única e exclusivamente a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não atinge única e exclusivamente aquela mulher, mas ela atinge os seus filhos, os seus familiares, e isso reverbera na sociedade como um todo. Então, sim, é importante todas nós, unirmos forças no combate e na prevenção a esses crimes. Informações importantes trazidas pela doutora Jamila Ferrari. Ela é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora, muito obrigado. A gente agradece mesmo a sua participação. Foram respostas muito importantes e elucidativas. Viu? Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigada a vocês pelo espaço, pelo trabalho também muito importante que vocês fazem, né, com relação aos ouvintes e às ouvintes. E acho importante a gente ressaltar, mais uma vez, a Polícia Civil está à disposição de todas as mulheres, de todas as idosas, de todas as crianças e adolescentes, justamente porque nós fazemos parte dessa rede e queremos, juntas e juntos, acabar com esse mal que é a violência contra a mulher.
Doutora, a gente agradece a sua participação, né? E é muito bom que o telespectador vê, porque nós estamos numa época de pandemia, onde a gente sempre fala que os profissionais de saúde estão na frente, na luta com o coronavírus. Só que nesse isolamento social, além da saúde, a população também tem carência também de segurança. E o que seria da gente sem a segurança, né? Que a segurança que nos dá hoje um pouco de conforto de saber que nós temos aonde correr, aonde pedir proteção. Muito obrigada pela entrevista, tenha um bom dia e um bom fim de semana. Obrigada a todas e todos e obrigada a vocês. Muito obrigada pelas palavras. Realmente, a segurança junto com a saúde, nesse momento tão difícil, é essencial. É isso aí, doutora Jamila Ferrari, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher aqui do estado de São Paulo.